Olá, o objetivo desse vídeo é demonstrar de forma objetiva o trabalho realizado no técnico de desenvolvimento de sistemas na ETEC Paulistana. A equipe foi multidisciplinar, as pessoas trabalharam um pouco em cada tarefa, porém assumimos alguns papéis, né, de acordo com as nossas competências. Eu, Guilherme, fui o PO e trabalhei na parte do conceito, da ideia, de modelar a ideia e também como desenvolvedor mobile. A Luana, ela trabalhou na parte de design e também front-end. Rafael, ele atuou mais na parte do back-end e banco de dados. O Vitor, na parte de design e front-end, e o Thales como designer. Começando pela introdução, a equipe trouxe várias ideias, só que sem nenhum processo e ficaram soltas as ideias, não trazendo objetividade, não trazendo ideias claras e boas para serem desenvolvidas. Com isso, veio a ideia aí do próximo slide. Então, realizamos o brainstorming, que significa chuva de ideias. Segundo a Inova CPS, o brainstorming é uma técnica ali que auxilia a equipe de projeto a gerar o maior número de ideias possível, focado no produto final. E aqui foi o dia que nós realizamos, nós trouxemos muitas ideias diferentes, classificamos, organizamos e votamos nas melhores ideias. E utilizamos alguns critérios de, por exemplo, não criticar a ideia do outro, a ideia mais estranha é a melhor, né? E também melhorar a ideia do outro, porque quando nós melhoramos a ideia do outro com duas ideias diferentes, pode ser que surja algo totalmente inusitado e novo. Nós saímos do brainstorm com uma ideia, porém, no meio do caminho, com muita discussão, percebemos que talvez não seria a melhor ideia. E mesmo assim, a gente saiu com o brainstorm com um repositório muito grande daquilo que a equipe gostava. E foi então, depois do brainstorm, a ideia que se originou do Rafael, de um problema realmente real que ele teve. Ele trabalhou durante muito tempo como motoboy e ele percebeu que os entregadores passavam também por esse problema. Que, por exemplo, ele teve um dia específico, num domingo, que quebrou a moto. Ele não tinha uma oficina aberta para consertar e também não tinha o dinheiro disponível. Ele não se preparou para aquele problema, para aquele incidente. Então, a ideia foi criarmos algo para esse tipo de problema. Como que nós poderíamos solucionar esse problema dos motoboys se prepararem melhor e terem essa previsão na hora de estarem no trânsito, das suas peças, saberem quando que vai ser a próxima revisão, quando vai ser a próxima troca daquela peça. Mas ter apenas uma única visão, uma única perspectiva que era do Rafael não é o suficiente. Então, resolvemos fazer uma pesquisa, se aprofundar melhor nesse universo dos motoristas. Nesse caso, a gente ampliou mais, porque ele era motoboy. Nós pegamos também motoristas de aplicativo como taxistas, 99, Uber, que fazem viagem, não apenas os motoboys entregadores. Uma referência muito importante que retiramos do nosso trabalho foi a do IBGE em 2023. Ela fala que lá em 2022 o Brasil tinha 1,5 milhão de pessoas que trabalhavam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços. E esse número, se aprofundarmos mais na pesquisa, vamos perceber três fatores muito importantes que fizeram com que esse número crescesse. A transformação digital, que já vem de muito tempo atrás, trazendo a tecnologia, trazendo essa transformação da forma como as pessoas trabalham, como as pessoas lidam com o mundo por meio da tecnologia. O segundo é a entrada do Uber e do iFood, que realmente mudou a forma como as entregas, os deliveries e como as viagens eram feitas. E também a pandemia da Covid-19, que trouxe essa necessidade muito grande do delivery, pelo fato das pessoas estarem em casa e precisarem ainda continuar tendo que se alimentar, tendo que receber algum material de escritório, tendo que fazer as suas viagens. Então, esse também foi um fator crucial para o aumento desse número de pessoas trabalhando por meio das plataformas digitais. Realizamos também a consulta de um trabalho acadêmico de Nicásio e Passos 2019. Eles realizaram uma pesquisa com 96 motoristas lá de Florianópolis e constataram que os motoristas tinham atitudes financeiras boas, comportamentos financeiros ruins e baixo nível de conhecimento financeiro. Esse trabalho acadêmico ali prezou mais pela questão do comportamento, do perfil dos motoristas.
E eles identificaram que, assim, nós já sabemos que o Brasil tem uma educação financeira muito baixa, mas isso trouxe um impacto na profissão dos motoristas também. Então, esses dois fatores, tanto do IBGE como de Nicastros, é o que justifica esse trabalho, que é o que? O crescimento de motoristas de aplicativos versus a baixa instrução à educação financeira justificou o desenvolvimento desse software, desse aplicativo que pode trazer uma solução aí para esses motoristas de aplicativo. Então, não nos contentamos apenas com essa pesquisa realizada. Então, decidimos aí fazer o nosso próprio questionário. Fizemos aí no Google Forms e conseguimos aí resposta de 18 motoristas aqui da região de São Paulo e alguns também da parte litoral de São Paulo. E selecionamos três perguntas. A primeira é: já faltou dinheiro para alguma manutenção? A maioria disse que sim, 66,7%. Você controla seus gastos com o veículo? Tivemos também a maioria sim, que 83,3% dos motoristas controlavam os seus gastos. Então veio a outra questão, para entendermos com que ferramenta que eles utilizam para controlar os seus gastos. Então, como você controla esses custos? Deixamos aqui livre para que o motorista selecionasse quantas opções quisesse e a gente obteve o seguinte número, que 17% através de caderno, 22% através do WhatsApp, 26% de cabeça e 35% de planilha. 35% de planilha é um bom número, sabemos que é uma ferramenta boa para controle de custo. Porém, 26% de cabeça não é uma boa ferramenta. O WhatsApp também às vezes pode se perder. O caderno também pode até ser uma boa opção, mas o de cabeça, 26%, é o que preocupou e reforçou de alguma forma a pesquisa realizada lá em Florianópolis. A equipe se preocupou em trazer ideias inovadoras, então por isso participamos de alguns projetos do Centro Paula Souza. O primeiro deles foi o Inova CPS, ali a da Escola de Inovadores, que trouxe ferramentas aí como o Design Think, que a gente utilizou, e alguns feedbacks também muito importantes de especialistas que estavam na área, trazendo outra visão, outra perspectiva em cima da ideia que a gente elaborou e modelou. Com base na Escola dos Inovadores, nós passamos por uma segunda etapa chamada Vitrine, lá do Centro Paula Souza, onde as 50 melhores ideias foram selecionadas para aprimorar, para melhorar, onde tivemos uma enorme satisfação de poder realmente agregar muito mais coisas no nosso projeto através desses dois projetos aí. Bom, vale falar da principal ferramenta que utilizamos, o Design Think. Ele é um framework ou um modelo mental para que auxilie a equipe, as pessoas, a pensarem como os designers pensam, realmente focado no cliente, focado no público-alvo, né? Então, com isso, ele tem 5 etapas aí que auxiliam a gente realmente a pensar no produto focado no cliente, fazer um design realmente adequado àquele público-alvo. A primeira etapa é a imersão, a gente entender o problema, realmente entender a dificuldade do cliente. Às vezes o que o cliente fala não é o que realmente ele precisa. Então, realmente uma imersão é necessária para, às vezes, entender melhor a real dor daquele cliente. Análise e síntese, então você analisar todo aquele levantamento de problemas e tentar entender o que faz mais sentido, o que não faz sentido, agrupar, classificar. A terceira é a ideação, através de toda essa análise, imersão e análise, agora trazer ideias, trazer soluções, qual a melhor solução, qual analgésico vai trazer a melhor satisfação, vai tirar essa dor desse cliente. O quarto, a prototipagem, que também foi uma das ferramentas sensacionais que nós utilizamos para trazer uma ideia daquilo que nós pretendíamos fazer no final, até o final do desenvolvimento e, por fim, testar. Agora vamos falar brevemente da análise, com base em todas essas informações que nós coletamos até essa etapa. Então, a equipe queria trazer algo sustentável, um negócio sustentável. Então, por isso, decidimos analisar a ideia em cima de um modelo de negócio, adequar ele a um modelo de negócio. Então, utilizamos uma ferramenta muito conhecida na administração como Business Model Canvas, ou apenas Canvas. Ele lembra aí uma tela de pintura, tem 9 blocos, e ele tenta cobrir 4 áreas principais de qualquer negócio, que é cliente, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira.
O modelo de negócio que nós escolhemos é o conhecido como freemium. Por que freemium? Porque tem uma parte de cliente que vai consumir o produto gratuitamente e a outra que vai pagar pela versão premium. Então, vale aqui falar que o motorista que tem apenas um veículo ou até dois veículos, nós consideramos como uma versão gratuita. Agora, de dois veículos para cima, nós consideramos talvez uma empresa ou um dono de frota que aluga os seus veículos para outros motoristas utilizar. Esses a gente vai fornecer uma versão premium para que ele tenha um controle de mais veículos, né? E assim a gente tentar balancear as receitas dos custos. Então aqui ele vai mostrar os principais fornecedores, os parceiros, as atividades chaves, da onde vai vir os principais custos, da onde vai vir as principais receitas. Aqui está o primeiro protótipo. Nós fizemos com cores quentes, análogas. A intenção era trazer energia, trazer essa vibração para os motoristas e também como tipo parceiros, pensando em uma prospecção como iFood, por exemplo, como entrega de comida, o vermelho é algo muito atrativo, então fizemos um design com essa cor. O segundo protótipo, optamos por fazer com um tema frio análogo. Então pegamos tons aí mais azul escuros, o claro, puxando para o branco. E aqui tentamos trazer mais tranquilidade, mais seriedade. E foi esse o design ou o protótipo que nós escolhemos para seguir. Porque se nós olharmos para a questão financeira, o vermelho ele traz a questão de perda de dinheiro. O azul não, quando você está com a conta azul, significa que você está ganhando, significa que você está dentro do controle. Então, para transmitir essa sensação para o usuário de seriedade, de tranquilidade, de que as finanças estão sendo controladas, nós optamos por essa opção. Agora vamos falar das ferramentas, frameworks e tecnologia. A arquitetura de camadas geralmente é utilizado front-end, back-end e banco de dados. Nós optamos em separar de forma diferente, mas que de alguma forma é próximo do que já é utilizado no mercado. Nós desmembrando, porque o front-end e design pode ser agrupado junto, mas nós desmembrando design e front-end, e o back-end de alguma forma já está com o banco de dados acoplado a ele. Então, separamos essas três opções. Então, design, o Thales foi o responsável, iniciou com a equipe ali dividindo essa tarefa, mas no meio do trajeto o Thales entrou para o nosso grupo e trouxe realmente uma contribuição muito grande, trazendo um layout mais limpo, um layout mais elegante, trazendo as cores que mais combinavam. Então, aqui a gente pode ver que ele colocou o primeiro bloco ali, a tela de abertura, a tela splash, quando abre o aplicativo, o guia rápido também criado por ele, a tela de login, ele modificou as cores, a forma como eram distribuído o modal, as telas que abriam, os pop-ups que abriam na tela. Então, ele contribuiu nessa parte do design. Aqui são as ferramentas utilizadas para o design. O Figma, uma ferramenta poderosa utilizada na web. O design utiliza para criar os frames, trazer figuras, trazer layouts e auxiliar a equipe de desenvolvimento, porque a equipe de desenvolvimento entra nessas telas, nesses frames e consegue trazer o tamanho correto, consegue transmitir isso para o código com maior facilidade. Ionicus é uma biblioteca de ícones que também colaborou com Figma e com uma outra ferramenta muito importante que vai ser falada no front-end, que é o React Native. O Canva, que traz templates prontos, facilita a vida do design. O Adobe Color, que auxiliou na parte da criação da paleta de cor e harmonizar as cores, né, no ciclo cromático. E um aplicativo também utilizado nos iOS, que é o Procreate, para desenhar imagens. Aqui as ferramentas utilizadas no front-end. Vou começar pelo framework React e React Native. Qual a diferença dos dois? Primeiro, o React é voltado para site, web, e o React Native para aplicativos de celular, né? Então, aplicativo mobile. Então, os dois são parecidos, só muda que um vai voltar mais para o DOM, para o navegador, e o outro vai voltar mais para o sistema operacional do celular. O React Native ele é um framework que facilita o desenvolvimento, ele agiliza esse processo. Então, ele tem muitas bibliotecas, muitas coisas que facilitam o desenvolvimento.
Em vez do desenvolvedor programar HTML, CSS, JavaScript puro, ele utiliza uma única linguagem, que é o JavaScript, que é o JS. E com esse framework, ele facilita isso. E dentro do React Native, ele tem o JSX, por exemplo, que ele ele simula o HTML dentro do JavaScript. Ele também tem até a sintaxe muito parecida com o HTML, com aquelas tags. Ele também tem, em vez de utilizar o CSS, ele tem biblioteca que auxilia na estilização utilizando apenas JavaScript. Uma delas que a gente utilizou é o Style Sheet. Então, isso tudo facilita o desenvolvimento. O nosso editor de texto foi o VS Code, muito conhecido, que facilita, traz vários tipos de plugin, auxilia na questão de debugar, de testar, na visualização. Ele tem algumas funções de completar, de sugestões, então ele é perfeito para isso também. E aqui coloquei OOP, que pode ser considerado como POOP, que em inglês é ao contrário, que é Programação Orientada a Objeto. Então ele tem esse paradigma, o React Native, né, e o React. Mas não só a programação orientada a objeto, também tem a programação funcional, que também é um paradigma, e orientada a eventos. Então, o funcional é aquilo, sempre vai ter o mesmo resultado, porque é baseado em matemática, então sempre vai trazer aquele resultado. Então, traz soluções perfeitas para o desenvolvedor para que ele reaproveite aquele código funcional em várias outras telas e sempre vai ter aquele resultado que ele espera. Então, é basicamente isso que foi utilizado aí na parte do front-end. Na parte do back-end eu não fui o responsável, né, mas eu tive que interagir, né, o Rafael tem mais propriedade para falar sobre isso, mas eu consigo explicar que ele utilizou também o JavaScript, utilizou também o editor de texto VS Code, com a diferença de algumas tecnologias, por exemplo, o Postman, que foi uma ferramenta que a gente utilizou para testar a API, testar se as informações ali do back-end estão funcionando de forma correta, se as rotas estão corretas, né, os endpoints ali estão devidamente trazendo as informações corretas e fazendo as coisas que devem ser feitas, né? Outro caso que aqui realmente utilizou muito, né, no Node.js, por exemplo, né, que é um interpretador de JavaScript para o back-end, né? Então, ele, de alguma forma, interpreta o JavaScript para poder ser utilizado aí nessa parte do back-end, com essa comunicação com o banco de dados. E o Node.js utiliza muito bem essa parte de programação orientada a objetos, né? E o MySQL, né, no caso, é o gerenciador de banco de dados, né, que a gente utilizou para poder fazer aí o gerenciamento do banco de dados, a criação do banco de dados, facilitar a nossa vida no manuseio do banco de dados.